Fala galera, vamos falar um pouquinho do pré-jogo, vamos falar um pouquinho de Flamengo e Cruzeiro, alguns tabus que rondam esse jogo e o que vale, tanto para Flamengo quanto para Cruzeiro pro restante da temporada, porque esse jogo, rapaziada, ele tá valendo muita coisa, tá? Ele tá valendo muita coisa, a gente vai trazer os possíveis times, o que cada time tem que fazer, o que o Cruzeiro tem que fazer para ganhar do Flamengo e o que o Cruzeiro tem que tomar cuidado para não acontecer pro Flamengo não conseguir a vitória, né? Conseguir achar os pontos chaves dessa partida e a gente vai falar as batalhas aqui, beleza? Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, rumo a 30 mil inscritos, galera. Hype esse vídeo aqui, ajuda demais nosso trabalho chegar a 30 mil inscritos, conto muito com o apoio de vocês, beleza? Vambora, vamos falar desse jogo aí, vamos falar de Cruzeiro e Flamengo. E além disso, em todas as minhas outras redes sociais, todas elas estão aqui na descrição desse vídeo. Se puder deixar lá o like e se inscrever, tamo junto também, né? Curtir, seguir, enfim, faz parte. Vamos embora. Porque é o seguinte, galera, antes da gente entrar aqui, tem uma outra situação que eu acho que é legal e vale a pena. O Brasileirão, rapaziada, o Brasileirão está pegando fogo, beleza? Pegando fogo. E no momento tá o seguinte: Flamengo 54 pontos, 24 jogos. Cruzeiro, Palmeiras 52 pontos, 24 jogos, ambos com 16 vitórias. Cruzeiro 50 pontos, 25 jogos. O Cruzeiro vai a 26 jogos hoje. Então, o Cruzeiro tem um jogo a mais que Flamengo e Palmeiras, né? O jogo a menos do Palmeiras acho que o Flamengo é Fortaleza e o Palmeiras é Santos, se eu não me engano. E o Cruzeiro pode chegar a 16 vitórias. Se o Cruzeiro ganhar, o Cruzeiro vai a 53 pontos, vai a 16 vitórias e fica um ponto do Flamengo. Mesmo o Flamengo com um jogo a menos e o Palmeiras com um jogo a menos. Se o Cruzeiro perder, o Flamengo vai a 54 pontos. Então, vale muita coisa. A gente vai trazer esse panorama da partida, dos jogos pra vocês. E a gente vai falando, beleza? Então vamos lá, porque é o seguinte, um dado legal, mais um tabu, e lembrando, Leonardo Jardim é o cara que quebra tabus, tá? Cruzeiro não vence o Flamengo como visitante pelo Brasileirão há 15 anos. 15 anos. Nesse período, o Raposa venceu o Rubro Negro no Rio de Janeiro pela Libertadores em 18. 15 anos separam o Cruzeiro da última vitória do Flamengo no Rio de Janeiro em jogos pelo Campeonato Brasileiro. O time mineiro vai tentar quebrar um tabu na temporada nesta quinta-feira às 8h30. A última vitória sobre o Flamengo no território carioca foi dia 28 de novembro de 2010, quando a Raposa venceu por 2-1, gols de Roger Flores e Thiago Ribeiro. E o Diego Maurício fez o gol do Flamengo. Caraca! Desde então foram 11 jogos como visitante e apenas 3 empates e 8 vitórias do Flamengo e derrotas do Cruzeiro. Incluindo todas as competições nesse período, o Cruzeiro venceu uma partida como visitante. Foi pela Libertadores, quando a Raposa venceu por 2-0 com gol de Arrascaeta e Thiago Neves. Desde a vitória de 2010, o Cruzeiro visitou o Flamengo em 14 oportunidades. Uma vitória nesta quinta-feira vale, além de quebrar mais um tabu, a diminuição da distância para a liderança. Ainda mais que o Palmeiras venceu ontem. Com a vitória do Palmeiras ontem de 3-0 sobre o Vasco, as coisas mudaram. E aqui eu vou pegar para vocês, antes da gente entrar e falar um pouquinho dessa partida, os possíveis times, né? Os possíveis times que vão entrar em campo, tá? Vamos lá. Flamengo, Rossi é o goleiro, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira ou Danilo e Alexandro, Jorginho, Saúl e Arrascaeta, Plata, Samulino e Pedro. Plata, o Carrascal, Samulino e Pedro. Tá, então, Rossi, a provável é Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre, Saúl, Jorginho, Arrascaeta, Samuelino, Pedro e Plata. Pulgar, desfalque, pendurados, Léo Pereira, Alexandre, Alan, Pulgar e Arrascaeta. Já o Cruzeiro, Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique, Lucas Silva, Romero, Christian, Matheus Pereira e Matheus Henrique, Caio Jorge. O Wanderson tá com lombalgia, não deve jogar. Deve jogar o Matheus Henrique, tá? Aí tem os pendurados. Leonardo Jardim, o treinador, Caio Jorge, Fabrício Bruno, Lucas Romero, Matheus Pereira, Matheus Henrique, Wallace e Wanderson. Fagner não joga, Jonathan Jesus também não, e nem Wanderson. Esses são os desfalques, cara.
Vamos lá. É importante a gente dizer. Primeiro, cara, a vitória. Esse jogo ele vale muito pro Cruzeiro. O jogo vale mais pro Cruzeiro do que pro Flamengo. Porque assim, o Cruzeiro. Não é só vale mais pelo Cruzeiro, mas é porque o Cruzeiro é o all-in, né? A verdade é essa. É isso. Esse jogo ele vale mais pro Cruzeiro do que pelo Flamengo. Por quê? O Cruzeiro ele vai dar all-in. O Cruzeiro vai com tudo, ele precisa vencer. Se o Cruzeiro não vencer essa partida, se ele perder para o Flamengo dispara e o Cruzeiro dá praticamente um adeus ao título, né? A distância aumenta para 7 pontos e um jogo a menos ainda do Flamengo. E aí complicaria demais a luta do Cruzeiro pelo título. Então esse jogo vale muito. O empate acaba não sendo um mau resultado por ser fora de casa e por manter a distância perto ainda, né? Então acaba que o empate não é um resultado ruim nesse sentido. Ainda mais que é o Flamengo no Rio, o Flamengo líder do campeonato, o Flamengo milionário, cheio de jogadores e um Flamengo que joga futebol, né? Um ótimo time. Então, o Cruzeiro não vence lá há 15 anos, sabe que é a dificuldade de ganhar do Flamengo no Maracanã. Então tem que ter também o cuidado, tem que saber a hora de atacar, como atacar e quem parar nesse time do Flamengo. Porque o time do Flamengo é muito bom, o time do Flamengo é muito bem treinado. E o Cruzeiro também é um time muito bom e também é muito bem treinado. Mas o jogo hoje ele vai além do campo e bola. Ele vai além do campo e bola, é um jogo estratégico. É um jogo pensando em campeonato de 38 rodadas. Não adianta se jogar e perder e tomar 2-0, 3-0 e ficar sofrendo por isso. É um jogo que tem que ser estratégia, que joga na estratégia, vai levando 0-0, vai trazendo dificuldade pro Flamengo e quem sabe acerta um contra-ataque para ganhar o jogo. Então a gente vai falar sobre isso. Mas é um jogo muito importante, o Cruzeiro joga a vida dele no título do Brasileirão nesse jogo, né? Porque vencendo dá moral, perdendo praticamente dá tchau na briga pelo título. Por quê, gente? Porque é o seguinte, o Flamengo tem duas coisas. O Flamengo vai ter a posse de bola, primeiro porque o Cruzeiro não liga de não ter a posse de bola, segundo porque o Flamengo joga melhor assim, né? É um time que só joga melhor assim. E aí a gente tem que trazer alguns pontos aqui. Primeiro, a dupla de zaga do Flamengo, se ela não for pressionada, se ela não for bem marcada, ela vai fazer o time jogar, ela encontra passe. Ela é uma dupla que tem muita criação de jogada. Então Caio Jorge, Matheus Henrique, Christian vão precisar fazer muito bem essa pressão. Segundo ponto, Saúl e Jorginho. Se deixar os dois livres, fudeu. Se deixar os dois livres, fudeu. Por quê? O Jorginho, ele é o cara que dita o ritmo do time. Ele faz o time funcionar. Ele acelera, ele acalma o jogo. É um cara que não pode ficar confortável no jogo. É um cara que tem que ficar sobre o olho ali de Matheus Pereira, de Lucas Romero, Lucas Silva. Lucas Silva não é um cara que pode deixar pensar. Deixou ele pensar, ferrou. Deixou ele pensar, ferrou. O Saúl acompanha, é verdade, mas o Jorginho é o principal motor desse time ali em relação a ditar ritmo. E o cara que resolve, o Arrascaeta. O cruzeirense sabe bem, o Léo Jardim sabe bem, os jogadores do Cruzeiro sabem bem. Que é o cara diferente, é o melhor jogador do Brasileirão até aqui, é um dos caras mais decisivos da competição, é um dos caras que mais dá assistência e passe para gol, é um cara que precisa de 1 segundo para resolver um jogo, dar um passe importante, dar uma finalização. Então tem que ficar muito, muito, muito ligado. O trio de meio de campo do Cruzeiro, do Flamengo é muito bom. Os laterais, eu acho que eles têm até uma certa dificuldade assim para atacar, não vão ter. Eu acho que o Christian e o Matheus Henrique podem segurar bem o Alexandro e o Varela. Não acho que isso é parada, mas o Samuel Lino contra o William acho que pode gerar perigo. Se não tiver uma cobertura, se não tiver ligado, pode gerar perigo. Pode gerar muito perigo por ali. Porque é um cara forte num contra um. O William não é o exímio marcador, tem dificuldades muitas vezes. Então é sempre bom alguém chegar perto, colar e entender. Porém, gente, tem que tirar o saldo positivo. O Cruzeiro já jogou contra esse Flamengo. E o Cruzeiro é muito intenso. Né? O Cruzeiro é muito intenso, já jogou contra esse Flamengo e sabe também os caminhos das pedras para ganhar. O problema não pode desligar em nenhum momento. Se desligar em algum momento, se não estiver concentrado, vai tomar o gol. Vai tomar o gol. Esse é o Flamengo. Só que o Flamengo tem tido algumas situações que ele tem dormido e oscilado em relação ao jogo. Tem momentos que está muito intenso, está muito concentrado, mas ele cai demais. É um time que faz assim o tempo todo, né? Uma roda gigante. E o Cruzeiro pode aproveitar isso. Eu acho que o Cruzeiro é um time mais constante. Um time que segue mais um padrão jogo a jogo. Dificilmente seria um jogo horroroso do Cruzeiro, né? Contra o Vasco foi um dos piores jogos, mas tinha muito tempo que não jogava assim.
né? E o Flamengo, ele oscila mais dentro da partida, mesmo que consegue muitas vitórias, mas assim, ele oscila muito mais dentro das partidas. E o Cruzeiro pode aproveitar isso. Contra-ataques, por onde, Matheus? Então, eu acho que o Caio Jorge contra o Léo Pereira é uma boa briga pro Caio Jorge. Acho que o Caio Jorge é um cara rápido, é um cara que é mais jogador e consegue levar vantagem sobre o Léo Pereira. O Matheus Pereira consegue hoje botar qualquer jogador na cara do gol o tempo todo. É um cara muito importante pro Cruzeiro, é um cara que pode ser muito decisivo numa bola parada, num cruzamento, numa assistência. É um cara que vê o jogo de uma forma diferente, mas acho que hoje é arco e flecha, Matheus Pereira para Caio Jorge. Se não, a alternativa é a bola parada, com Fabrício Bruno, com Vidalba, com jogadores mais altos que podem ajudar e render. Acho que a transição do Cruzeiro, que é a melhor coisa que o Cruzeiro tem, ela pode ser muito fatal hoje, ela pode ajudar demais, mas demais o Cruzeiro a sair com a vitória. E o Cruzeiro tem que saber explorar isso, sempre tendo cuidado e atenção na marcação, sempre muito compacto, Kaique ajudando bastante o Vidalba, todo mundo ali na linha de 4 atrás muito, muito compacto, a linha de 4 na frente também muito compacto, que o Matheus Henrique esteja mais acordado hoje, mas roubou a bola, o Lucas Silva, Matheus Pereira, flechar a bola no Caio Jorge, que é jogo para ele. Hoje é jogo para ele, tá na transição, igual ele acabou com o jogo no Mineirão, hoje é jogo para ele novamente. Vai ser um jogo difícil pro Cruzeiro, tem que ficar muito ligado nos detalhes, porque qualquer microsegundo, o Jorginho e o Arrascaeta acertam um belo passe para Samulino, para Pedro, e o Pedro tem que tomar cuidado, que é o homem-gol, né? Faz gols de quanto é jeito, todo mundo sabe disso. Mas eu acho que o time do Flamengo é um time muito estudado, né? O Leonardo Jardim já estudou muito, todos os times estudam muito eles. E a gente já sabe que tem os jogadores que tem que ficar sempre ligados, não pode deixar eles jogarem, que eles fazem sempre a diferença. Mas sim, tem jogo, gente. O Flamengo é favorito, o Flamengo é mais time, mas tem jogo. O Cruzeiro pode sim machucar o Flamengo, como machucou no Mineirão, e pode sim aproveitar essa transição. Mas hoje vai precisar fazer um jogo muito bom, um jogo quase perfeito para também sair com a vitória e continuar vivo na briga pelo título do Brasileirão. Beleza? Não pode perder de jeito nenhum, senão é drama, né? É drama e aí o Cruzeiro praticamente larga a briga pelo título e começa a brigar mesmo só pelo G4 ali, vai continuar, claro, atrás do Flamengo, mas é mais focar no G4 para manter essa posição. Fechado? É isso, se inscreve no canal, deixa o like, tamo junto, é nóis. Vocês concordam? Deixa aqui nos comentários. Valeu!